quero trazer uma palavra para vocês, a palavra é perseverando para se viver a promessa. O texto base é Hebreus capítulo 10, verso 36. Diz assim: vocês precisam perseverar. Olha para o irmão do seu lado e diga assim para ele assim, ó, você precisa perseverar. Continua dizendo para ele, de modo que quando você tiver feito a vontade de Deus, você receba o que Deus te prometeu. O texto bíblico é: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Percebam que existe um tempo. Diga comigo, tempo. Existe um tempo para essa promessa se materializar em nossas vidas. E eu percebi que existem muitos homens que eu conheci na minha vida, muitos e muitas mulheres que começaram muito bem. Outros que desenvolveram a sua vida cristã muito bem. Esses dias atrás, estava aqui na frente da igreja, de repente chegou um dos músicos mais talentosos que eu já conheci na minha vida. O cara é um talento, um músico extraordinário. Só tinha um problema. Ele estava completamente bêbado, pastor Álvaro. Tinha perdido sua família, sua esposa, seus filhos, seu trabalho. E completamente bêbado ficou aqui na frente discursando uma teologia de boteco, que está muita gente falando por aí. Eu tenho Deus e eu não quero mais esse negócio de igreja, tem muita hipocrisia. Obviamente, se não estar na igreja é algo que pesa para o coração de uma pessoa, obviamente ele ataca a igreja, para ver se fica mais leve o fardo de não fazer parte dela. Mas eu percebi que existe uma multidão de pessoas que começou bem, que tiveram histórias bonitas, gente, que tiveram testemunhos. E eu lembrei do texto imediato que a Bíblia diz: Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu falei novas línguas, em teu nome eu fiz proezas. E a palavra de Deus diz lá em Mateus: eu não te conheço. Quem é você? Afasta de mim, pois eu não te conheço. E Deus começou a ministrar que não importa quão bom eu comecei, ou quão bom foi a minha vida cristã, ou como foi o começo da sua vida, ou como foi o meio da sua vida. Não importa isso, queridos, porque as pessoas sempre querem saber como você está. Quando alguém te pergunta como você está, ninguém te perguntou o que você fez, ou o que você deixou de fazer, mas aquilo que você está fazendo agora. E quando as pessoas se perguntam alguma coisa, e realmente se importam com você, elas dizem: e aí, como é que vai ser 2013? Porque o que realmente importa é o que você está vivendo hoje e o seu futuro. O que ficou para trás, irmão, já foi. Mas muitas pessoas, elas perderam a noção e a compreensão dessa revelação. Eles se esqueceram, porque tem homens que arrastaram multidões, mulheres que fizeram grandes coisas para Deus, mas num dia Satanás conseguiu levá-los à mente deles, conseguiu roubar o coração. E o pior de tudo não é roubar a pessoa da igreja, ela aqui na igreja ou em qualquer outro lugar no planeta não ter o Espírito. É muito mais vantajoso para o inferno ter você ou eu dentro de uma igreja sem a presença, sem a plenitude do Espírito, muito melhor, do que a gente estar no mundo. E é nesse momento, queridos, que eu quero dizer para vocês que não existe nenhuma pessoa na face da terra, nenhum homem ou mulher de Deus, que não passou por lutas terríveis,
momentos difíceis, momentos onde eles tiveram que lutar com a sua própria alma para adorar, para ter fé, para ter esperança. Não existe nenhum, escuta o que eu vou dizer. Quantos conhecem a história de Poyang Cho? Que vocês não conhecem? Poyang Cho. Jesus. Estudem esse homem, pelo amor de Deus, que esse homem é uma bênção. Ele tem a maior igreja do mundo na Coreia. Ele fazia cruzadas para 250 mil pessoas, a igreja dele. E dentro dessas cruzadas, queridos, ele orava e todo mundo era curado. Só que antes dele ir para pregar, ele tinha que subir no sofá e se jogar do sofá no chão para que o coração dele não parasse. Porque ele tinha um problema sério de coração e quando ele percebia que o coração estava falhando, ele se jogava no chão, de peito no chão, pá! Eu estava em reunião com meu M12, com o apóstolo Fábio e meus companheiros, meus codiscípulos. Eu recebi um testemunho lindo, maravilhoso de um codiscípulo nosso lá, que está na equipe agora, é o mais novo integrante da equipe de 12, dos pastores, o apóstolo. E ele estava dizendo, contou uma história da sua esposa ficou com câncer. Um câncer, queridos, que tinha tirado as trompas da mulher dele. E ele fazia cruzada para 200 mil pessoas, 100 mil pessoas. Esse pastor. Ele foi presidente nacional da igreja Deus e Amor. Foi presidente da igreja. Ele era o homem que gerenciava e cuidava de todas Deus e Amor do Brasil e do mundo. Foi missionário e responsável pela implantação de Deus e Amor na África e vários países do mundo. Hoje ele não está mais em Deus e Amor, ele tem uma outra igreja. E em 5 anos de ministério ele tem 60 igrejas. 5 anos de ministério ele abriu 60 novos templos. E ele chegou, ele falou que a esposa dele começou a contrair um câncer, ele ia pregar nas cruzadas, ia pregar nos lugares, e as pessoas eram curadas, ele começou a ver muitas coisas poderosas acontecendo, mas ele voltava para a casa dele, ele não tinha mais lençol, porque todos os lençóis da casa dele estavam encharcados de sangue, não dava tempo de lavar e recolocar na cama na qual ele estava. E um dia ele chegou, e ele perseverava, e ele dizia assim: Deus, eu sei que um dia o seu milagre chegará, pois eu não vou esmorecer. Ele chegava lá na casa dele, às madrugadas, a mulher dele uivava de dor. E ele não entendia isso. Deus, eu curo lá e aqui não cura ninguém, minha esposa. E ele começou a dizer que ele um dia foi para a igreja e ele disse assim: Senhor, agora eu não dá mais para eu ficar no ministério, chegou o tempo de eu entregar meu ministério, tenho que cuidar da minha esposa. E quando ele estava lá, uma mulher que estava no culto falou assim para ele, Deus está me dizendo aqui, uma mulher que estava de fora, uma pregadora de fora, falou assim: existe alguém aqui que ia entregar o ministério hoje? Quem é essa pessoa? Porque ele ia entregar porque não está vendo milagre na sua casa. Ele assustou. Falou: sou eu. Mas eu não vou entregar não, sou pastor, tenho vergonha de ir lá na frente falar que era eu que ia entregar. Ficou quietinho. E ela começou a orar por outras coisas, de repente ela para de novo o culto e fala: veja bem, quem que era a pessoa que ia entregar o ministério hoje por causa de um problema familiar? Ficou todo mundo assustado, procurando, e ele ficou quietinho. Ele não falou nada, e ela foi até ele, apontou o dedo para ele e falou assim: vem aqui, é você que está pensando em desistir, não é? E ela falou assim: Deus vai curar sua esposa hoje. Ele creu, chorou, orou por ele, e ele foi para a casa dele na expectativa: eba, agora minha esposa está curada. Chegou lá, a esposa dele, que estava acho que 30 quilos mais magra, estava pele e osso,
já estava com o rosto inteiro branco, tudo branco, porque já não tinha mais sangue no corpo, de tanto que ela perdia sangue na sua hemorragia por causa do câncer. Já tinha tirado as trompas, e ela não tinha mais trompas, porque ela tinha tirado numa cirurgia para tentar tirar o câncer pela primeira vez, não conseguiu, o médico disse para ele assim: leva ela para casa para ela morrer lá com você. E ele chegou lá, olhou para ela e ela estava sangrando mais ainda. Ela gritava de dor e dizia assim: amor, eu vou morrer hoje. Eu sei que eu vou morrer hoje. Ele chegou, ajoelhou do lado dela e falou: Deus, eu não entendo. Ligou para um pastor, amigo, e disse assim: venha para cá orar por ela porque ela vai morrer. O pastor pegou, abriu a Bíblia. Começou a profetizar em cima da palavra. Orou por ela. E na mesma hora ela começou, quanto mais ele orava, mais ela gritava. Gritava. De repente, ela expeliu uma bola de sangue, e como se fossem umas raízes. Ela gritou e expeliu aquilo com muito sangue. Naquele mesmo momento, ela sentiu uma paz muito grande. E aí todo mundo falou assim: meu Deus, ela está expelindo pedaços de carne, ela está em decomposição. E os pastores continuaram orando. E ela foi lá e disse: eu estou me sentindo bem. Os pastores foram embora. E o pastor falou assim: ela recebeu a cura. O pastor que estava orando pegou aquele negócio que ela tinha jogado, cuspido para fora, colocou ela dentro de uma vasilha para fazer análise no outro dia no hospital e disse: isso daqui é o câncer dela, ela vai ser curada. Ela foi curada. Ela acabou de expelir o câncer. Ele disse amém. No outro dia ela foi no médico, fez os exames e ela estava bem. O rosto dela já estava corado. Ela chegou lá no médico, o médico olhou para ela, falou assim: você está bem? Ela falou assim: eu estou bem. Está sentindo dor? Não, não estou sentindo mais dor nenhuma. Um mal-estar ainda, um pouco de mal-estar na região abdominal, mas eu estou bem. Aí ele falou assim: vamos fazer ultrassonografia, e fez ultrassom. Falou: depois eu levo para você o resultado no outro dia, e ela ficou bem todo dia. No outro dia ele chegou lá, os médicos não eram mais um, eram 3 médicos com os 2 exames nas mãos, e disseram para ele assim: você é o que, filho? Ele falou assim: eu sou pastor. Ele falou assim: dá para perceber. Ele falou assim: por quê? Porque sua mulher retirou as trompas dela há 4 meses atrás. E hoje, além do câncer, não tem mais câncer. Ela tem o útero e as trompas de volta. E não me explica como. Eu sei que Deus é fiel. E se Deus fez isso por ela, pode fazer por você e por mim. Só que nós temos que perseverar. Amém, queridos? Ele tem isso tudo registrado nos exames. Essa mulher não tinha mais trompas, irmãos. Sabe o que é isso? Deus fez trompas de novo. Eu conheci uma mulher em Londrina que não tem rim. Você fala assim: não pode ser. Ela não tem nenhum dos rins. Como é que isso acontece? Não sei, mas é assim. E ela cuida de uma casa de meninos e de meninas, órfãos. E corre, pega as crianças para um lado e para o outro. E ninguém entende como essa mulher está viva. Tem os exames, ela sai pregando pelas igrejas, para todos os lados, e ela não tem rim. Sabe por quê? Quando Deus aponta o dedo dele para a gente, Ele faz coisas extraordinárias. Quem crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. Você crê? A Bíblia diz, e às vezes a palavra de Deus diz que nós devemos entrar diante dele com orações súplicas. O que é súplica? Quem sabe? Um de cada vez. Eu suplico que vocês me expliquem o que é súplica.
O que é súplica? Vocês estão tímidos. Suplicar é você orar, clamar, refazer essas orações e continuar, perseverar nos seus pedidos, nas suas petições. E tem um texto na Bíblia que eu acho magnífico, em Lucas capítulo 18, verso 1 ao verso 8, diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, não se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe. Diga comigo, suplicando-lhe. E ela, na súplica dela, dizia: faz-me justiça contra o meu adversário. Porém, por algum tempo, ele se recusou. Mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, e nem me importe com os homens, nem com essa mulher, né? Essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Jesus diz, que clamam a Ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Jesus está falando com você agora. Jesus está dizendo para você e para mim: eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Acho que você não entendeu. Jesus diz para você: eu digo a vocês, Ele fará justiça e depressa. Amém, amém, queridos? A continuação do versículo diz: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Está dando para compreender? Lucas capítulo 22, verso 39, verso 46. Acontece uma situação que expressa muito bem as pessoas que vão fazer diferença e as pessoas que não farão diferença. Olha o que a Bíblia diz: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Ano que vem você vai para o Monte das Oliveiras comigo em Jerusalém. É lindo lá. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhes então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíram no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou Jesus. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Queridos, a oração é a chave do avivamento. Se você pegar e você procurar na história dos avivamentos do mundo, nenhum avivamento, seja na Escócia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, na África, nenhum avivamento do mundo acontece sem oração e sem o Espírito Santo. Os 3 pilares do avivamento são oração, Espírito Santo e amor pelas almas. Os 3 pilares de um avivamento pleno são, repetir, oração, Espírito Santo. Quais são os mesmos? Amém. Ele está dizendo aqui nesses textos que nós devemos procurar, que nós devemos orar incessantemente, que nós devemos mergulhar na oração.
Que nós devemos ter uma vida de oração. Deixa bem, nós erramos quando não lemos a palavra, mas erramos também quando nós não oramos. Tem gente que lê a Bíblia, mas não ora. Tem gente que ora e que não lê a Bíblia. Sabe, queridos, quando a gente é pai, as coisas mudam. Quem é pai aqui sabe o que eu estou dizendo, entende muito bem, pai ou mãe, né? As mães talvez acho que entendam até mais que os pais. Eu lembro de uma cena, queridos, do pastor Fernando, no dia do casamento da Gabi. Lembra disso, Gabi? Esse homem estava inconsolado. Ele estava desesperado, tipo, ele estava feliz pelo casamento da filha, ele achava, o problema não era nada, assim, dela casar com o Daniel, ele amava o Daniel, sempre quis que ela casasse com ele, mas assim, tipo, e a pastora deixa, tipo, não, tá tudo tranquilo, e ele falava assim, que isso? Tá tranquilo, porque a gente quer que os nossos filhos fiquem grudados na gente, não é verdade, pastor? A gente quer que os nossos filhos, eu sempre brinco desse jeito, a Bíblia fala que os filhos são como flecha na mão do arqueiro. Eu falo que eu tenho vontade de mirar para o céu para ver se cai no pé, para ficar sempre pertinho da gente, porque a gente ama os nossos filhos, nós não queremos que os filhos, eu recebi uma proposta muito boa, vou ganhar $20 mil por mês para morar em Londres. Meu, é bom Londres? É bom ganhar $20 mil por mês em Londres? É bom, mas em Londres tem que ser tantos mil quilômetros longe de mim, né? E às vezes não é nem lá em Londres, pode ser em Buritama, pode ser em Birigui, e o pai já começa a ficar biruta, né? Porque por mais que a gente saiba que é a vontade de Deus, não é bom, a gente quer que os nossos filhos estejam debaixo de nossas asas. E uma das coisas que me faz entender Deus é a paternidade, porque eu quero que os meus filhos estejam perto de mim, eu fico bravo com eles. Eu estou fazendo a palavra, estou lendo a Bíblia, o João Pedro pula no meu pescoço, e joga para um canto. Eu, filho, estou lendo a Bíblia, dá licença, ou senão fica, eu sou o Homem-Aranha, papai, e pula em cima do computador. Tem hora que a gente fica até bravo, mas eu não sei viver sem eles. Eu amo os meus filhos, eu tenho certeza que você ama os seus. Que você daria a sua vida por eles sem cogitar. Se você não dá, você precisa receber uma oração no final do culto. É ou não é? Se tiver que colocar numa balança, tiver que tirar dinheiro do seu bolso para dar para um filho, tiver que separar a comida sua para dar para ele, quem come? Esse amor de Deus por nós não é diferente, é Pai. E Ele quer ser amigo da gente. Ele quer ouvir nossa voz, dizendo para a gente dizendo para Ele, papai, estou com uma raiva da minha esposa, estou com vontade de estrangular ela. Você acha que Deus não viu seu coração? Papai, eu tenho que cumprir os princípios financeiros, mas eu sou tão avarento que não consigo dar o dízimo. Você acha que Deus não vê seu coração? Ele conhece tudo. Mas sabe, Ele quer dialogar conosco. O Daniel esses dias foi lá e sentou a bordoada no irmão dele, no João. Geralmente é o contrário. Eu sentei com ele para ensinar para ele por que não pode devolver o soco. Eu sei que dá vontade, filho, mas ele fez, sei que dá vontade, filho. Bem sei o que dizes. Mas esse não é o caminho, filho. Não importa quão nojento seja o seu pecado, sua queda, sua tendência, seus pensamentos, Ele quer ser um papai presente. Até porque não dá para esconder nada dele. Mas Ele quer ser um paizinho que diz para a gente assim, eu entendo, filho. Eu entendo o seu gemido. Eu entendo sua dor. Eu entendo que você está sofrendo.
problema é que nós não perseveramos na oração e na busca pelo Espírito Santo, sabe por quê? Muitas vezes porque nosso conceito de paternidade é nojento. Às vezes você teve um pai que não foi modelo em nada, ao contrário disso. A gente não consegue orar, acreditar. Porque toda vez que a gente se relaciona com o Pai Deus, nós projetamos o Pai, o homem. Eu tive a honra de ter um grande pai. Quer dizer, tive não, né? Não estou julgando no passado, estou matando meu pai aqui. Eu tenho um grande pai. Eu digo isso para todo mundo, não é porque ele está aqui não, eu tenho muito orgulho dele. Ele é um homem extraordinário. Fica até fácil ver Deus projetando com meu pai, apesar de ser um erro também projetar o meu pai como Deus e Deus como meu pai. Porque por mais que ele seja bom, não se compara a Deus. Mas muitas vezes, queridos, nós não pedimos mais de uma vez, porque se pedir para o papai diz assim, cala a boca. Nós não nos damos direito de errar, porque o papai não permitia que errássemos. Mas o que fica claro para mim até nesse texto, do Getsemane, acabamos de ler aqui, é que Jesus optou pela oração. E se você for ver esse texto no original, você vai ver a palavra Abba Pai. Papaizinho. Jesus chamava Deus de papaizinho. E às vezes eu estava conversando hoje com o Ministério de Louvor, que eu estou ministrando eles todo domingo de manhã. Nós estamos nos ministrando, na verdade, porque eu sou muito ministrado por eles. E eu estava falando, às vezes eu não entendo muitas coisas, eu não estou querendo julgar nada, né? Mas assim, algumas pessoas elas vão lá e falam assim, e aí, como é que tá as coisas? E aí, apóstolo? Quero te dizer que foi massa lá na minha casa, Deus está agindo, poderoso. Aí a hora que vai fazer oração, o cara vira que nem o Transformer, sabe? Diz, grande e inefável Deus. Eu sinto como se o cara estivesse mandando um fax para um juiz de direito, excelentíssimo juiz de direito da 5ª Vara Criminal de Araçatuba. Venho por meio dessa solicitar uma... Cara, se meu filho falasse assim comigo, eu ia ficar muito cabreiro. Eu falei assim, você está louco? Sou eu, papai, esqueceu? Que você sentava apaulado em mim todo dia que chegava em casa. Que a gente rolava de brincar de lutinha no apartamento nosso. Você está doido? Eu sou papai. Não vem essa com o William. Não vem essa com o apóstolo William. Eu sou papai. Esse Deus quer fazer isso nas nossas vidas. Mas preste atenção. Os 12 foram advertidos. Por quê, queridos? Porque eles não conseguiram perseverar na oração. Eles andavam com o próprio Jesus, eles não conseguiam perseverar em oração. Deus me deu a graça de poder visitar países islâmicos. E você vê 3 vezes ao dia. Não importa o que eles estejam fazendo, irmãos. Às vezes no meio de lugares públicos. Eles saem, se ajoelham, viram o seu rosto em direção a Meca e adoram. Ficam horas orando. E o povo de Deus não discerne a revelação de que a Bíblia diz, o véu do templo foi rasgado. Toda interferência entre nós, a comunicação entre nós e Deus foi sanada. A operadora da nossa oração não tem pane, nem linha congestionada, nem torre caída. É só a gente discar em nome
de Jesus. Amém. Nós ligamos a nossa fé com o nosso Deus, mas se nós não tivermos uma vida de oração, queridos, cutuque o seu irmão, se você não tiver uma vida de oração, o evangelho vai ser de fachada. Amém? Compreenderam, sim ou não? Quantos vão perseverar em oração? Amém? Quantos vão cultivar o descontentamento construtivo e dizer assim: eu quero mais de Deus? Quer uma dica? Cadê os líderes de célula dessa igreja? Queria que todos os líderes de célula ficassem em pé, em nome de Jesus. Todos os líderes de célula fiquem em pé. Graças a Deus. Queria que vocês, que todos, a igreja pudesse aplaudir a vida deles. Vocês são muito especiais. Obrigado pela vida de vocês. Obrigado porque vocês são muito especiais. Pode ficar em pé, não senta não. Eu queria dizer para vocês que estão sentados que amanhã vai ser vocês que vão ficar em pé. E eu quero dizer uma coisa para vocês que estão em pé. É o nosso desafio. Vamos botar essa igreja para orar, em nome de Jesus, amém? Vamos botar essa igreja para fazer vigília, para buscar o Espírito Santo, para ser íntimo do Espírito Santo, pois é no útero da oração que gigantes são gerados. Amém? Quem crê nisso? Então aplauda o Senhor Jesus. Pode sentar, Cris. Deus vai fazer maravilhas no nosso meio, amém? A Bíblia diz em Lucas capítulo 21, verso 19: é perseverando que vocês obterão a vida, Jesus diz. Mateus 24, 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. 2 Timóteo capítulo 2, verso 12 diz: se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. E o texto base da nossa mensagem, Hebreus capítulo 10, verso 36, vocês precisam perseverar. Diga assim comigo: eu preciso perseverar. De modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Amém? Quem que recebe aquilo que Ele prometeu? Acho que você não recebeu. Quantos recebem aqui? Amém? Quem vai receber? Quem perseverar. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, queridos.